Olá turma, aqui é o professor Júnior. Vamos a um vídeo explicativo sobre conceitos básicos de transformações químicas. Eu começo a explicação do vídeo com base na diferenciação entre dois conceitos, o que seria o produto e o que seria o reagente numa transformação química. E para ilustrar isso aí, eu coloco um exemplo para vocês, que seria a ideia de incineração, que seria a queima de plástico e que esse plástico virou cinzas. Ou seja, nós temos nesse processo aí uma substância que nós denominamos como substância inicial, que seria o plástico. Por ela ser a substância inicial, nós denominamos o plástico como o reagente dessa transformação. Já as cinzas, que seria a substância final, ou seja, o plástico se transformou em cinzas, essas cinzas seria justamente essa substância final. E por ser substância final, nós denominamos aí como produto. Então esses dois são os primeiros conceitos iniciais. Agora a gente vai trabalhar com a ideia de saber diferenciar o que seria uma transformação química de uma transformação física. Então vamos lá. Transformação química é um processo irreversível. O que significa irreversível? Que não volta atrás. Ou seja, dizendo isso na linguagem de química, é que a substância inicial ela foi modificada, que ela não volta mais a ser a mesma substância. E aí eu trago um exemplo para vocês, que seria a combustão. Novamente, combustão significa queima de madeira que virou cinzas. Nesse caso aí, a substância inicial seria madeira. As cinzas seria, no caso, a substância final. E essa substância final sendo cinzas, ela não volta mais a ser madeira. E quando o processo não volta a mais ser a mesma coisa, ou seja, a substância não volta a ser a substância inicial, nós denominamos como transformação química. Já na transformação física, eu trago para vocês o exemplo aqui abaixo, ó, a água líquida congelada que virou gelo. A substância inicial nesse caso é a água. Mesmo ela sendo congelada e virando gelo, ela permanece sendo água. Ou seja, a substância inicial é a água, e o gelo, que é a substância final, continua também sendo água. Então esse processo é denominado como processo reversível. Ou seja, a água volta, apesar do processo ser a mesma substância. Por quê? Porque se esse gelo derreter, ele vai voltar a ser água, só que no formato de líquida. Ou seja, toda transformação que modifica a substância inicial e essa substância inicial não volta mais a ser a substância inicial, nós denominamos como transformação química. É irreversível. Já no caso da transformação no qual a substância inicial, mesmo depois do processo ocorrente, ela volta a ser a mesma substância inicial. Nesse caso, nós denominamos como transformação física. Espero que vocês tenham entendido esses dois conceitos, né? Mas caso surja alguma dúvida, vocês podem estar tirando lá no grupo, ok? Então, até a próxima.